O agronegócio hoje representa mais de 1/4 da nossa economia, mas muita gente não investe nele, porque não conhece e acaba com muita desconfiança. Então hoje a gente começa do começo e vai falar por que a Suno acredita nos FIAGRO. Sejam muito bem-vindos ao novo quadro da Suno Asset, FIAGRO Sem Mistério. Ele vai ao ar a cada 15 dias e busca desmistificar um pouquinho do agronegócio, do investimento no agronegócio através dos FIAGRO. O agronegócio hoje representa mais de 1/4 da nossa economia, mas muita gente não investe nele, porque não conhece e acaba com muita desconfiança. Então hoje a gente começa do começo e vai falar por que a Suno acredita nos FIAGROs. E hoje eu tô com João Vitor Franzin, nosso analista de agronegócio. Olá, Franzin. Olá, Zé, tudo certo? Estamos aqui de modo remoto, mas sempre pronto para falar de agronegócio. Franzin, hoje o agro representa mais de 25% do PIB no Brasil e a gente vê um crescimento ainda tímido do número de investidores que investem nesse produto. Eu acho que isso acontece principalmente porque existe muito medo, muita aversão, há muita propaganda negativa por aí sobre o agronegócio e pouca propaganda sobre a realidade. Então, eu queria começar o quadro falando um pouquinho sobre perspectivas de crescimento do agro. Eu queria que você abordasse, Franzin, começando o olhar do lado da demanda. A gente sabe que o futuro do agro pode ser olhado sob duas perspectivas: a demanda por alimento e a demanda por energia. E essas duas andam junto e devem aumentar significativamente a demanda por produtos agrícolas. Franzin, você pode comentar um pouquinho sobre a sua visão? Perfeito, então, Daronco. Quando a gente olha essas duas visões, tanto de oferta quanto de demanda, é muito visível que o setor do agronegócio está muito bem posicionado. Olhando um pouquinho o lado da demanda, a gente percebe que com o aumento da população, obviamente, esse aumento das pessoas vai necessitar cada vez mais recursos, cada vez mais soja, mais milho, mais arroz, mais feijão, que é exatamente produtos agro. Um outro ponto muito importante a ser destacado é que a gente percebe que a partir do momento que uma determinada população começa a passar ali da receita média per capita de $2.000, a gente começa a ver uma maior tendência desse pessoal a consumir mais carne vermelha, o que por sua vez vai necessitar também muita soja, muito milho para ser alimento desses animais. Olhando sobre a perspectiva da oferta, a gente percebe que o agronegócio brasileiro vem muito bem posicionado. A gente tem uma quantidade finita de terras no planeta como um todo, a gente não tem como aumentar o número de terras possíveis, mas a gente tem como tornar terras não agricultáveis em agricultáveis. E o Brasil tem muita terra e explora uma quantidade muito pequena frente à capacidade produtiva nacional. Esse comentário que você trouxe, Franzin, ele é muito importante, ele é crucial, porque quando a gente mede a riqueza das pessoas, a gente vai medir quantas gramas de proteína ela ingere na sua refeição. Então, à medida que ela vai enriquecendo, à medida que sobre um pouquinho mais, que o padrão dela, que ela consiga aumentar o padrão de vida, o que acontece? Ela vai consumir mais proteína. Isso garante ao agro uma demanda muito significativa. Lembrando, né, Franzinho, acho que você pontuou muito bem, que a população mundial cresce todo ano, principalmente no continente asiático. Isso deve garantir uma demanda forte para o agronegócio. E além disso, um ponto que é muito importante também do lado da demanda são os biocombustíveis. Você deve acompanhar que está cada vez mais presente na nossa economia os biocombustíveis, ou seja, os alimentos que outrora eram utilizados para o consumidor se alimentar, hoje são utilizados para produzir energia, né, Franzin? Então, a gente vai ver uma competição do mesmo produto, quer seja para alimento, quer seja para biocombustível. E quando a gente faz uma análise sobre o tamanho da necessidade da produção de energia, ele é imenso. Hoje, as maiores empresas do planeta, com exceção das de tecnologia, são do setor de energia. Por exemplo, as petrolíferas. Então a gente vai continuar vendo um crescimento exponencial
na utilização da agricultura para geração de energia, como é o caso do etanol, né, Franzinho? E você comentou, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a oferta de alimento, ou seja, qual país no planeta consegue produzir e atender essa demanda que o mundo precisa. Então, do lado da oferta, a gente não tem outro país no mundo que tenha todas as condições para atender essa demanda que não o Brasil. Porque, primeiro, precisa de terra arável, né, cultivável. Segundo, precisa de energia solar. E terceiro, precisa de água. Então, nós temos hoje todas as condições para fazer isso acontecer. O Brasil hoje é uma potência nesse ramo e, por isso, que muitos investimentos no agro se tornam extremamente atrativos. E um deles é o FIAGRO. Franzinho, eu queria que você explicasse para o nosso investidor o que são os FIAGROs. Perfeito, Daronco. Vamos primeiro começar a fazer um paralelo com os fundos imobiliários. Eu acho interessante esse paralelo porque eles são relativamente até que parecidos, mas os FIAGROS eles têm um tempo de vida muito melhor do que os fundos imobiliários. Então, quando a gente olha lá nos FIIs, a gente tem fundos de papel, que investem majoritariamente em dívida, e fundos de tijolo, que investem majoritariamente em imóveis. Quando a gente fala do universo de FIAGRO, a gente percebe uma coisa muito parecida. A gente tem alguns FIAGROs, como por exemplo o SNAG, que investe majoritariamente em dívida, ou seja, podemos dizer que ele empresta dinheiro para alguns produtores, recebe esses juros desses empréstimos e paga mensalmente na forma de dividendos. E a gente tem também os FIAGROs de terra, que vão investir em imóveis e vão pagar o arrendamento desses imóveis e também se valorizar com a valorização de fato dessas fazendas. Quando a gente analisa os investimentos em bolsa de valores relacionados ao agro, a gente percebe que eles são uma parcela muito inferior ao que realmente representa o PIB do agronegócio. E muito por conta dessa discrepância, não é por falta de oportunidades. Oportunidades no agronegócio a gente vê direto. O que falta realmente é conhecimento dos investidores do quão lucrativo e interessante pode ser esse setor. Mas se o agro é tão bom, por que tem tanta notícia negativa? A gente viu muitos FIAGROs aí na bolsa caindo significativamente, com default, e muita gente tentou colocar a culpa das inadimplências no setor agro. O setor agro, né, Francisco, tem as costas quentes. Então, todo mundo vai lá, bota a culpa no agro, fala que tem subsídio, que o agro é ruim, que o agro não sei o quê. Mas a bem verdade é que existe muita desinformação no setor. O que a gente viu em alguns FIAGROs foi que, primeiro, eles colocaram o pé onde não conheciam. Ou melhor, né, Franzinho? Eles botaram a botina. Eles foram de sapato social para o agro e o agro é diferente. Então deram crédito para quem não ia pagar. A bem verdade é essa. O FIAGRO da Suno, desde o seu início, nunca teve inadimplência. Porque a gente não vai de sapato para roça, a gente vai de botina. Então essa é a diferença. Não é que o agro é ruim, o agro continua pujante, continua carregando o PIB do Brasil nas costas. É óbvio que em todo o setor tem desafios, mas colocar a culpa no agro é uma irracionalidade. A gente continua vendo muita oportunidade no agronegócio. A gente vê que a análise macro ela é muito favorável para o agro. Tem muito dinheiro para se ganhar. E eu me lembro bem, muita gente foi financiar o agro com pessoas que não eram do setor. Foram financiar o agro com uma taxa muito alta, né? Eu cheguei a ver, Franzinho, uma taxa de CDI mais 8, CDI mais 9. E o bom pagador, ele não toma uma taxa de juros tão alta. O bom pagador, a gente brinca aqui internamente que o melhor pagador é aquele que briga pela taxa. Porque se o cidadão briga pela taxa, é porque ele vai pagar. É porque ele vai pagar. O produtor que se contenta com a taxa, ele não vai pagar. Ele não quer pagar, ele vai pegar o dinheiro e não vai pagar. Então, esse é um pouquinho do cenário macro. Franzinho, já que a gente está falando de SNAG, queria que você me resumisse um pouquinho o que o SNAG financia.
Perfeito, Zé. Explicando aqui basicamente um pouco da estratégia de investimento do Snag. Quando a gente fala de investimento em agronegócio, a gente tem muito investimento de banco, de crédito subsidiado, mas no curto prazo. O setor do agronegócio brasileiro, ele carece muito de investimento no longo prazo. Ou seja, o investimento para você me devolver esse recurso daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. E esse ponto específico que o Snag atua é emprestar dinheiro para bons pagadores, mas em uma linha de crédito, ou seja, com um prazo de pagamento que ele não conseguiria com o Plano Safra, que ele não conseguiria com o Banco do Brasil, que ele não conseguiria com algum outro banco. Então, essa é a estratégia principal do Snag. E a gente empresta para quem? Vamos aqui falar os nomes. A gente financia a Boa Safra, a maior produtora de semente de soja do país. A gente financia o café também através do Grupo Ruiz. A gente financia o setor de laticínios através da Leitíssimo, que é uma das principais marcas aqui de leite, que muito provavelmente você deve encontrar no mercado. A gente financia a Chu, que é uma empresa muito focada em pesquisa e desenvolvimento de novas sementes de milho, que por sua vez vão aumentar a produtividade dos produtores que comprarem essas sementes nas próximas safras. E esses daí são os principais investimentos do Snag. Franzin tocou num ponto que é crucial, que é falta dinheiro de longo prazo para os produtores. Se você quer tomar um crédito para fazer custeio, para plantar durante 12 meses, o banco vai lá e te dá. Agora, se você quer fazer investimento, colocar irrigação na sua propriedade, expandir o chiqueiro, expandir o aviário, você provavelmente não tem. E é aí que o investidor pode ter uma rentabilidade muito significativa. A gente sabe que o Brasil tem vários desafios. É muito difícil investir em alguns setores no Brasil, como é o caso do varejo. A gente tem juros altos, uma economia cíclica, mas algo que sempre se provou resiliente no tempo foi o agronegócio. É uma aposta que a gente gosta bastante e a gente acha que pode ser um excelente investimento. Então é por isso que a gente entende que o Fiagro pode e deve estar na carteira de vocês. Ao longo das próximas semanas, a gente vai explicar um pouquinho sobre Fiagro, trazer alguns gestores, falar um pouquinho sobre os Fiagros e assim mostrar para vocês que esse é o tipo de produto bom para ganhar dinheiro. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e obrigado, Franzin, pela presença. Eu que agradeço, Daron. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.